Olá, você está no Alesp em Pauta, eu sou o Jeremias Gomes. Em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Hoje, muitos de nós cuidamos dos nossos idosos, não é verdade? E no futuro, outros vão cuidar da gente. E tem um tema que tem chamado a atenção, que é a violência contra a terceira idade. Um relatório do IBGE de 2019 mostra que as principais violações sofridas são a psicológica, com 24% das denúncias, seguido aí de abuso financeiro, 20%, violência física, 12% e violência institucional, 2%. Só para a gente ter uma noção aí do que acontece, né? No programa de hoje, você vai entender o que é violência contra o idoso, os tipos mais comuns, sinais de que os idosos estão sofrendo violência, como denunciar e as medidas de prevenção, dentre outros temas. Nossos convidados são a doutora Adriana Zorubi. Ela é advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Pinheiros, aqui em São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Que ótimo, o prazer é nosso. E com a gente também online, Sandra Evangelista, ela é psicóloga. Vamos ver se ela já está online aqui com a gente. Tudo bem, Sandra? Jeremias, prazer estar aqui. Um tema tão importante para a gente discutir aí com a doutora Adriana e com quem estiver nos ouvindo. Que bom. Eu sei que você que nos acompanha está muito interessado em várias das questões que eu levantei aí, porque começa com isso, né? Todos nós vamos envelhecer e a gente quer ser bem tratado lá no futuro. Por isso que a gente traz esse tema aqui recorrentemente na Rede Alesp. Deixa eu falar aqui com a doutora Adriana. Antes de começar, faz um resuminho da sua história aí. Por que você se interessou de falar com os idosos? É direito da família, né? Fala um pouquinho da sua formação e como é que você se aproximou desse tema. Sim, eu sou advogada e nós começamos um trabalho junto à Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional paulista da OAB, a OAB Central, Sim, como a maioria diz. E nós começamos a trabalhar ali na defesa dos direitos da mulher advogada, nos anos 2000, no início Sim. dos anos 2000. Quando veio a promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa, em 2003, a OAB precisava instalar essa comissão, porque não existia um especialista, não existia quem pudesse, assim, de uma maneira muito completa, falar a respeito dos direitos da pessoa idosa. Era uma coisa muito nova, tinha acabado de ser promulgada. Então, o presidente à época, o doutor Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB à ocasião, instalou essa comissão imediatamente e nos chamou para participar. E nós dissemos, como que nós vamos trabalhar com isso? Porque é um tema tão novo, a gente não está habituado a trabalhar com isso. Eu falei assim, olha, vocês podem começar estudando, não é? Vamos estudar, vamos nos inteirar. E aí, nós reunimos um grupo, chamaram a presidente à época, a doutora Maria Elisa Munhol, que foi acho que a segunda presidente da comissão, e começamos a estudar. Eu ia aos domingos, nós nos reuníamos aos domingos na casa dela para fazer grupo de estudo sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. E que vocês foi assim que começou. Que legal. E o que vocês naquele momento começaram a descobrir e falaram, meu Deus, tem tanta coisa por fazer, que tipo de violência acontece mais, tem política pública, tem órgãos de denúncia, só para a gente até fazer um pouco de um paralelo do que era aquela época há cerca de 20 anos e hoje, se a gente evoluiu ou não. Qual foi o cenário naquele momento? Sim, evoluímos certamente, não dá para dizer que nada foi feito, mas ainda tem muitas coisas a serem feitas. Mas naquela época, nós estávamos nos habituando com o assunto, nos familiarizando, porque era um assunto muito novo. E, por exemplo, questões de saúde, né? Aquela questão do plano de saúde da pessoa idosa, a terceira idade. Então, foram coisas que nós começamos a entender onde havia os abusos e quais eram os principais direitos, né? E transporte, saúde, aposentadoria. Então, tudo isso começou a permear os nossos debates ali daquele pequeno grupo e nós começamos a tocar os assuntos da comissão. Aí começamos a linkar com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Estadual, Conselho Nacional. Então, nós começamos a entrar exatamente nesse aspecto que você bem abordou, da questão das políticas públicas para a terceira idade. Depois eu quero que você fale um pouquinho também dos conselhos, então, porque daí a gente entendeu que os conselhos são importantes e se der tempo no final a gente vai falar um pouco dos direitos, mas hoje o tema mais é sobre a violência doméstica, principalmente contra os idosos. Ô Sandra, Evangelista, conta um pouquinho da sua história aí, da sua aproximação com esse tema, por favor. Bom, não dá para pensar em psicologia sem falar sobre as várias violências, os conflitos presentes nas relações em geral, né?
E nós, como psicólogos, trabalhamos muito essa questão da vinculação, os conflitos. E em relação às pessoas idosas, isso fica muito presente, tanto no atendimento das pessoas idosas, quanto dos indivíduos de quaisquer idades. E a forma como a gente contribui é através não só da técnica, entendendo essas relações, diminuindo esses conflitos, e instrumentalizando essas pessoas como elas podem ter relações mais saudáveis, porque muitas vezes nós cometemos violência sem saber que estamos cometendo violências. E no caso das pessoas idosas, cometemos muito, sem perceber. Né? É verdade. Então, trabalhando com famílias, com indivíduos, não tem como esse tema ficar de fora, tem uma relevância. Como é que funciona a questão da psicologia nessa área? Minha pergunta é no sentido de que os idosos de hoje assim, são gerações que talvez não estivessem acostumados a ir no psicólogo, as novas gerações têm mais esse costume. Você trata a família também, porque muito da violência vem por estresse também, né? Que a pessoa, mesmo seja um familiar próximo, às vezes aquela condição recorrente de cuidar de uma pessoa que não, às vezes não fala, não se pronuncia, tem que dar banho, tem um monte de problema, vai estressando a pessoa também, às vezes ela chega num limite. Você trata a família, é isso? Sim, a família e o indivíduo, e tudo é relacional. Então, quando eu trato o indivíduo, eu estou tratando a família, e quando eu cuido da família, eu estou tratando cada indivíduo. Hoje, na clínica, chegam os cuidadores, quase sempre num processo de fadiga pelo cuidado, que não é fácil estar nesse papel, e a pessoa abdica muito da própria vida para estar desenvolvendo, cuidando da pessoa idosa, e também não só o cuidador, como o próprio idoso que está sendo cuidado, né? A pessoa idosa vem também para o atendimento. Hoje na clínica, cada vez mais essa procura, porque a pessoa idosa quer entender também e lidar com essas relações que foram se modificando ao longo do processo aí do desenvolvimento. Uhum. Muito bem. Deixa eu voltar aqui com a Adriana Zorubi, que é advogada, preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Pinheiros, né, para falar um pouquinho, então, sobre as principais agressões, doutora. Eu li no início aí, física nem é a que está em primeiro lugar, né? Parece que a violência psicológica é bem atuante também. Tem a violência financeira que talvez a gente ache que também tem menos impacto, mas tem muito, né? Porque o idoso ele tem aquela dependência, né? O que a senhora diz dessas violências para a gente poder classificar um pouco e entender, né, que tipo de violência o idoso sofre mais? Jeremias, veja, nenhum tipo de violência secundária deixa de passar antes pela violência psicológica. Eu acho que a doutora Sandra também pode até participar essa pergunta era mais para ela do que para a senhora. Porque, na verdade, quando existe a questão da chantagem, né? Então, para que se obtenha uma vantagem patrimonial em relação à pessoa idosa, é necessário que se anuncie uma determinada situação e, geralmente, isso contém algum tipo de violência, né? Olha, então se a senhora não me der o cartão, eu não vou levar a senhora na casa da tia para visitar lá. Então, se a senhora não me ajudar, eu vou... Sempre existe um anúncio de alguma situação que vai acabar trazendo algum tipo de estresse, algum tipo de tristeza para aquela pessoa idosa, para que ela seja levada a atuar de acordo com o que a pessoa está solicitando a ela, entende? Então, por isso que a violência psicológica acabou alcançando índices tão altos no presente. Né? O que chega, não sei se a senhora atende especificamente nesse campo, né? Acho que sim, mas assim, também presidindo uma comissão na OAB, o que é mais comum chegar aos advogados? Que tipo de violência? É o abandono também do idoso? Tem alguma coisa mais recorrente? Olha, na esfera da advocacia existe também. Existem advogados que passam por determinadas situações, principalmente quando eu comecei a sua pergunta, nós estávamos na OAB Central, trabalhando na comissão, nós tínhamos denúncias que chegavam de forma mais recorrentes em relação a abandono, em relação à violência psicológica e muito da violência financeira. Essa ordem ela se inverteu com o passar dos anos.
Ah, é? Porque a violência financeira era a que mais chegava, mas talvez a gente também não tivesse essa maturidade na época de pensar assim, para você alcançar a violência financeira antes, você tem que agir uma violência psicológica, porque tudo começa no pensamento e na fala. Então, essa relação que existe. Mas o índice de violência financeira era altíssimo. As delegacias de defesa da pessoa idosa registravam boletins de ocorrência com muita regularidade em relação a furto de cartão de crédito, de benefícios, outros rendimentos mensais da pessoa idosa. Então, e geralmente quem pratica esse assunto, como você bem falou, acaba sendo os familiares, as pessoas que convivem mais proximamente à pessoa idosa. Como se precaver disso, doutora? Até para, eu falo por mim também, todo mundo envelhecendo, né? Não quero chegar lá nos 80, 90 e sofrer alguns tipos de violência. Dá para se precaver, fazer algum planejamento, por exemplo, na questão financeira, né? Ou colocar na mão de uma pessoa que você confia, ou estar atento, sei lá, que aquele rendimento vem daquilo, chega para mim, sem outras pessoas. É claro que vai chegar um momento da vida que a gente vai ser totalmente dependente do outro, né? Então mas essas medidas de precaução, como eu costumo chamar, são muito importantes, que elas atuam de que maneira? Tem o pré-testamento, que os cartórios chamam de diretivas de penúltima vontade. Né? Então, a pessoa se dirige a um cartório e fala, olha, quando eu ficar mais velho, eu quero que fulano administre os meus rendimentos. Quando eu ficar mais velho, eu não gostaria que fosse adotada determinada prática médica. Coloca. Interessante isso. Então, a gente não faz, né? E tem tantos caminhos e mecanismos. O planejamento patrimonial, a gente não vai entrar tanto nesse assunto, mas eu acho que essa precaução ela é importante também dizer, porque tem tantos mecanismos jurídicos que a gente pode fazer. Olha, você vai usufruir dos recursos que eu tenho enquanto eu tiver vida, mas nessas condições você não pode vender, você pode fazer assim, minimamente você tem que, esse dinheiro tem que ir para essa área de saúde minha, né? Você pode administrar, fazer um planejamento enquanto a gente está são, está com saúde, pode administrar isso, mas a gente não tem muito esse costume, né? Não, é porque, na verdade, nós não temos esse costume porque nós não temos uma cultura de envelhecimento. A gente geralmente tem uma cultura negacionista em relação ao envelhecimento. Não, eu não quero saber desse assunto, porque esse assunto me remete à finitude da minha existência e eu não quero tratar com isso. A doutora Sandra deve saber melhor do que eu desse assunto, dessas crises que as pessoas atravessam. Então, nós não estamos preparados para atravessar um processo de envelhecimento e nós não encaramos isso, e eu me incluo nesse assunto, como um ciclo natural da vida. Envelhecer não parece tão natural quanto nascer. Então, é muito difícil, realmente se deparar com essa situação, acaba criando uma dificuldade até na tomada de decisão e no final, para o final da vida, que as pessoas não querem se deparar com isso. Isso é uma realidade. Planejamento financeiro, claro, cuidar da saúde mental e física, mas um bom planejamento também. Sandra, quer complementar? Fica à vontade. Quero falar um pouquinho sobre o tema aí da questão psicológica e pegando o gancho aí da doutora em relação a como nós lidamos com a finitude, como nós lidamos com o envelhecimento. Nós estamos numa cultura que o belo, o jovem é muito exaltado e parece que envelhecer é o que eu preciso realmente negar, é algo ruim e realmente a gente nega o tempo todo. Todo tempo nós somos bombardeados, por exemplo, às vezes nós temos objetos bons na nossa casa e nós descartamos. Por quê? Porque pensamos que seja, nesse momento, necessário algo novo. E não fazemos esse descarte só com objetos, fazemos o descarte das pessoas. E nas nossas relações isso também não é diferente. E pensando na pessoa idosa, quando a gente está falando de um planejamento financeiro, perfeito, mas para além do planejamento financeiro, a gente tem que planejar a nossa vida. Então, a gente não fala como é que vai ser daqui para frente. Hoje, aos 40, 50 anos, eu não tenho nenhuma questão de saúde, tudo parece funcionar bem. Mas todos nós vamos envelhecer e vamos nos deparar com algumas dificuldades. E quando chegam essas dificuldades, nem os familiares, nem a própria pessoa sabe lidar com isso. Porque algumas perdas vão ficar muito evidentes. Então, se a gente pensar numa perda aí, de funcionalidade, né, porque nós somos acometidos por alguns processos de adoecimentos físicos, essa perda de autonomia, não só autonomia em relação ao campo financeiro,
mas a todas as outras atividades. Por exemplo, muitas vezes a pessoa idosa tem total condição de realizar uma atividade, mas quem o cerca vai limitando a sua condição. E ele vai perdendo a sua autonomia e a sua identidade. Então, para além do adoecimento físico, né, que são questões muito presentes com o passar do tempo, ele vai sendo acometido também até pelo próprio isolamento social, um processo de solidão, que pode gerar aí uma depressão, pode gerar uma ansiedade, e a gente vai mais a fundo, né? Todos esses impactos, essas violências, sejam físicas ou psicológicas, quando eu digo para a pessoa idosa que ela não produz mais como ela produzia, ou a gente não precisa mais tanto dela, que ela se tornou obsoleta, quanto que isso vai ferindo e a colocando numa condição de vulnerabilidade, o que começa com um sofrimento emocional, mas por ser violência que se repete, vai gerando muito estresse, e esse adoecimento vai se instalando, e alguns desfechos são muito complicados. Por exemplo, algo que a gente não fala e que hoje é uma realidade, a questão, por exemplo, do suicídio em idosos. 1.200 pessoas idosas morrem por suicídio no Brasil, por ano. E a gente não fala sobre isso. E é reflexo do quê? De vários tipos de violência, e que muitas vezes ela fica calada, né? É abafada ali. Porque até para a pessoa, e aí eu quero depois que a doutora entre nesse tema que me interessa muito, quão difícil é para a pessoa idosa denunciar alguém que faz parte da sua família. Como denunciar um filho, um sobrinho, alguém que ele cuidou uma vida toda e que hoje comete violência, ele tem, por esse conflito, por ter uma questão afetiva, uma dificuldade até de denunciar esse agressor. Realmente é bem complexo. Eu tenho aqui uma pesquisa breve que eu fiz aqui sobre identificar sinais de violência psicológica em idosos. Sinais incluem mudanças bruscas de comportamento, retraimento social, medo ou ansiedade em relação a certos indivíduos, sintomas de depressão, insônia, relatos de sentimento de desesperança ou falta de valor, e que muitas vezes leva até ao suicídio. Mais alguma coisa para complementar, Sandra? Porque é isso, né? E também, se um parente, alguém vê uma pessoa que não vê há muito tempo, não sei, de repente numa visita de 10 minutos, se ela não está numa casa, mas está num lar também, identificar esses sinais assim em pouco tempo não é muito fácil, né, Ué? Não, não é fácil identificar se você não tem uma constância ali, não tem um convívio. Porque a gente vai normalizando um pouco os sintomas. A gente acha que a pessoa idosa, naturalmente, ela fala menos, que ela gosta de ficar sozinha, que ela não gosta, que ela se cansa da interação. E nem sempre é assim, porque, na verdade, a gente vai levando as nossas ações a esse cenário, que ele vai se isolando. Geralmente, a gente começa a colocar nosso idoso num lazer, que é um lazer muito passivo. Então, ao invés de você sair com ele, ir para um parque, fazer uma caminhada, para ele tomar sol, para ele interagir, às vezes você o senta no sofá da sua casa, em frente a uma TV, e ele fica com aquele lazer passivo, que pode ser agradável, mas é restrito. Então, você vai tirando da pessoa essas interações, e as interações, elas são condição de proteção para a saúde física e para a saúde mental. E ele vai tendo muitas perdas. Então, é natural que ele vá perdendo o sentido, o gosto pela vida. E essa falta de sentido e gosto pela vida aparece em diversos momentos. Por exemplo, a pessoa começa a se alimentar menos, ela come menos, ela tem menos vontade por certos alimentos, alimentos que ela gostava antes, que ela sentia muito prazer, ela não sente mais. O sono dela fica diferente, ela tem mais insônia, ela pode estar mais irritada, mais quieta. Então, ela vai mostrando, e se ela estiver numa condição, por exemplo, de uma perda concreta, ela perdeu alguém, perdeu o companheiro, a companheira, esses sintomas vão se acentuar ainda mais. Né? Nós temos pesquisas, inclusive, que contam para a gente que viúvos tem uma correlação aí com o processo de adoecimento de hipertensão e questões cardíacas.
Por quê? Porque ele começa a assumir a vida sozinho. Ele perdeu alguém que ele compartilhava. E ele vai ficando mais isolado, mais triste. E o que, que as pessoas geralmente fazem? Porque a nossa demanda atual, a nossa vida, que é tão corrida, né, que as pessoas estão sempre aí preocupadas com tudo, com as demandas do trabalho, da sociedade, você acaba muitas vezes se descuidando dessa pessoa. Sim, e é isso que com a gente certeza. não pode fazer. Eu queria passar um pouquinho, doutora Adriana, é o seguinte, a gente falou da questão da violência financeira, hoje acho que até é mais fácil, porque assim, os idosos hoje muitas vezes têm 2, 3, 4 filhos. Nós, por exemplo, que vamos chegar lá na frente, talvez cheguemos com menos pessoas para cuidar da gente. Mas numa situação... É uma realidade. Não é uma realidade? É uma realidade. Mas aí numa situação que hoje um idoso ele tenha 3, 4 filhos, ou que seja 2, eu acho que isso chega para vocês também, advogados. Existem mecanismos financeiros que o juiz pode falar, olha, realmente está sofrendo violência, cada filho ou cada neto vai ter que ajudar com X de recursos, porque assim como tem para criança, também pensão tem para idoso, só podia explicar, e determinar legalmente o que se pode fazer para preservar a saúde desse idoso e parar a violência. Tem mecanismo nesse sentido? Tem mecanismo. Assim como se ingressa com as ações de alimentos, as crianças e adolescentes ingressam com ação de alimentos contra os pais, é possível que os pais também ingressem com as ações de alimentos face aos filhos. Uhum. Isso é perfeitamente possível. E aí pode, por exemplo, olha, o idoso... E claro, é isso que eu te falei, a questão das varas de família, porque em São Paulo nós não temos varas especializadas em direito da terceira idade. Então, todas as tramitações, todos os direitos da pessoa idosa, eles passam pelas varas de família. E aí, por exemplo, se o idoso tiver, imagina, com consciência e tal, ele pode falar, olha, dos 3 eu quero que esse filho cuide dos recursos e que ele vá na minha casa, e se eu estou sofrendo violência contra de tal filho, ou de tal neto, ou de tal sobrinho, eu não quero que venha. Tudo isso ele tem direito. Ele pode escolher. Ele pode escolher. Ele tem a liberdade de escolher, e inclusive de como ser administrado esse patrimônio. Não apenas quem irá administrar, mas como. Ele pode tomar determinadas decisões. E hoje nós temos o Instituto da Decisão Apoiada. Da tomada de decisão apoiada. Então, por exemplo, o idoso quer comprar um imóvel e quer o amparo da justiça especificamente para aquela situação. Ele pode contratar um advogado, o advogado ingressa com um procedimento na justiça para solicitar o pedido daquele procedimento que o idoso, como ele deseja que tramite, como ele deseja que funcione, exatamente naquele momento. Eu quero que, por exemplo, o meu filho X me ajude com essa questão, exatamente como você está falando. É tomada de decisão apoiada. Mas apoiada por quê? Pela justiça? Por quem ele decidir. Porque ele decidir na justiça. Aí o juiz homologa, o juiz cuida daquele assunto de uma maneira bem específica para aquela situação. Então existe a possibilidade, mesmo que ele não queira outorgar uma procuração, por exemplo, para uma pessoa específica, porque uma procuração, geralmente, ela vem carregada de amplos poderes, sim. Então ele não quer, vamos supor, eu não desejo... Ele quer só para aquela situação. Ele quer só para aquela situação. Então existe também essa possibilidade, que é um instituto bastante moderno, né? E pode ser adotado para essa finalidade, e assim, assegura o patrimônio, assegura a pessoa idosa, e ali naquele momento ele pode, às vezes não ouve direito, às vezes tem a visão um pouco embaçada, precisa de alguém que esteja participando com ele daquele ato, né, tão importante para aquela questão que ele deseja, e aí tem toda uma assessoria. Para quem não tem recurso, doutora, como é que é? Porque tem a questão da Defensoria Pública, ela abrange essa área, não? A Defensoria Pública, ela atua apenas em processos judiciais, ela não atua na área preventiva do direito. Mas na área judicial, pode se valer da Defensoria quando não tem recurso? Pode ser, quando não tem recurso. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma família modesta, com poucos recursos, não tenha condições. E vamos supor, sejam 6 filhos. Precisa ingressar com uma ação de alimentos contra os filhos para que eles possam arcar com essa responsabilidade do provimento, de prover a necessidade daquela pessoa idosa. Então, procura a Defensoria Pública, ali o defensor público do Estado vai assistir aquela pessoa. Aqui no Estado de São Paulo, ele é limitado a 3 salários mínimos, então as pessoas que recebem até 3 salários mínimos por mês podem se favorecer dos benefícios da assistência judiciária e da Defensoria Pública, e os que ganham mais realmente têm que aí contratar um advogado particular para poder tramitar
essas questões na justiça. Mas o importante é sempre a gente enfrentar a situação e se tiver alguém que apoia o idoso, e lá tem muito recurso, tem muitos mecanismos, né? Pela defensoria ou buscando um advogado. E, claro, a gente vai falar no segundo bloco dessa questão multidisciplinar, porque não é só advogado e psicólogo, tem outros e os nossos especialistas vão nos ajudar a explicar se uma família passa por essa situação, que tipo de ajuda, onde ela vai, como que ela faz, inclusive para denunciar também. No segundo bloco a gente vai fazer um bate-bola bem rapidinho para tirar o máximo de dúvidas para você, tá bom? A gente já volta. Estamos de volta aqui no Alessio em Pauta, falando sobre violência contra os idosos. E olha, no mês de junho, todos os anos, em 15 de junho, para ser mais preciso, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E por isso a gente está gravando isso daqui e para levar o máximo de informações para você. Eu vou voltar aqui agora com a psicóloga, né, que é a Sandra Evangelista, para falar um pouquinho da necessidade de um atendimento multidisciplinar também, não é, Sandra? Porque a gente está aqui com uma advogada, uma psicóloga. Quais são os outros profissionais que geralmente se envolvem para tratar dessa questão? Bom, são várias especialidades envolvidas, né? Com o processo de envelhecimento, às vezes a gente precisa de uma avaliação do médico psiquiatra, às vezes a gente precisa de uma avaliação do neurologista, um acompanhamento nutricional, muitas vezes, às vezes uma fonoaudióloga. Essas pessoas juntas, né, nós vamos compondo aí o tratamento, e tudo é interdependente, né? A gente separa corpo e mente só para estudar, porque na verdade, quando ele passa por um processo de adoecimento físico, ele tem um comprometimento na saúde emocional dele. Então, não só o psicólogo, não só o psiquiatra, são todas essas especialidades juntas. E aí nós contamos com essas equipes na rede privada, quando a pessoa tem esse recurso, e quando ela não tem, aí a gente tem que buscar na rede pública, no SUS, essas especialidades e outros cuidados, né, que hoje a gente tem centros de referência que atende saúde mental também, e a gente acaba fazendo esses encaminhamentos, trabalhando muito juntos. E, como a gente disse, não é, Sandra? Estamos envelhecendo, a população sempre aumentando, mas assim, vivendo mais, muito mais gente idosa, né? As capacitações para esses profissionais também são relevantes e acho que tem que ser cada vez mais intensas, né? Seja para todos, né? Para psicólogo, para advogado, para todo mundo que trata com o idoso. Como é que você vê essa questão da capacitação? Hoje a gente tem a possibilidade online também, né? Mas é preciso se atualizar, porque até cientificamente vem coisas novas, né? Muito, Jeremias. Por quê? Porque hoje a gente tem muito mais recursos disponíveis e com o avanço da tecnologia, vários cursos, né, ficam disponibilizados, inclusive alguns até gratuitos, com pessoas assim, referências na área, e não só para essas campanhas, por exemplo, Setembro Amarelo ou agora em junho, né, para que esses debates aconteçam todo o tempo, no dia a dia. A gente precisa falar muito sobre e criar condições para que a gente possa avançar e tirar aí as pessoas idosas dessa condição de sofrimento, né, que cada vez vem aumentando mais. A doutora Adriana pode contar para a gente, esses números são crescentes. Por exemplo, na pandemia, eu atuei muito na questão do luto, porque eu trabalho nessa área de paliativos e luto. Então, nós tivemos um processo aí de comprometimento da pessoa idosa muito maior. Então, elas desenvolveram muitos transtornos. Então, assim, essa experiência foi muito traumática. E, então, cada vez mais, a gente precisa estar oferecendo mais cuidado para essas pessoas. Pensar, não só, a doutora vai poder falar sobre políticas públicas, porque a área, eu acho que ela vai saber falar muito melhor que eu,
Mas, para além das políticas públicas, a nossa força como sociedade, como comunidade, criar espaços para discussão e, mais do que discussão, para ações. Né? Como que a gente pode trazer para as comunidades ações que envolvam as famílias no cuidado, que a gente precisa instrumentalizar essas pessoas. Como eu falei lá atrás, nós, às vezes, somos violentos no trato com a pessoa idosa e nem percebemos. Então, quando a gente passa, por exemplo, uma roda de conversa com os familiares, com os cuidadores, quando a gente traz uma experiência, uma oficina para a pessoa idosa, com arte, com música, com eventos ao ar livre, em que tem alguém cuidando um pouco dessa pessoa, para que o cuidador também seja cuidado. Então, assim, são várias frentes e são várias equipes envolvidas, mas você só consegue fazer isso se você tiver pessoas capacitadas para. Sim. Então, essa formação é fundamental. A gente vai ter que mudar muito, muito e ter cada vez mais locais, como por exemplo tem o SESC, né, que tem muita coisa voltada para o idoso, que é legal, que a gente fez uma entrevista aqui e hoje foi atualizado. Muita gente pode, mesmo sem carteirinha, não ser do comércio, algumas atividades você pode ir. Então, se tiver um SESC perto, vai. Tem os CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social e acho que tem do idoso também, né? Tem. Então, agora, tudo isso tem que ser aprimorado, tem que ter mais, porque eu acho, não é, Sandra? Porque até ia te fazer essa pergunta, você meio que já respondeu. As novas gerações vão ter menos filhos, a gente vai ter menos gente para cuidar da gente. E assim, cada vez as pessoas morando mais sozinhas, mais isoladas, a gente vive num mundo muito individualizado, né, muito voltado para a tecnologia. Então, essas dificuldades, as pessoas vão ficando em casa e é muito invisível isso, né? Eu fico olhando, às vezes, em algum bar, eu falei, gente, eu não vejo o pessoal sair, não vejo nada, né? Exato. E muitas vezes são idosos que moram e não sai, você não vê, parece que é um bairro que você fala, porque é um bairro de idosos, as pessoas saem pouco, então Exato. É uma coisa muito invisível, né? Então, o que você diz para a gente, da geração que ainda não envelheceu, que ainda tem autonomia, para se planejar? A doutora falou alguma coisa na área de finanças, mas psicologicamente, como é que a gente pode estabelecer uma rede de amigos, como é que a gente faz isso? É muito bom você tocar nesse ponto, Jeremias, por quê? Nós temos um número cada vez maior de pessoas idosas morando sozinhas. Por quê? Porque os filhos cresceram e voaram. Esse é o papel do pai e da mãe, né? Que eles se tornem autônomos e consigam seguir as próprias vidas. Muitos deles foram morar fora, alguns em outros estados, outros até em outros países. Então, eu tenho muitas pessoas idosas morando sozinhas. E essas pessoas vão demandar um outro tipo de cuidado. Eu vou ter que, exatamente o que você falou, fortalecer rede de apoio. Então, essa pessoa precisa ter amigos, essa pessoa precisa ter uma assistência médica de qualidade, essa pessoa precisa ter para quem ligar quando ela precisar. E não só quando ela está doente, muito mais no dia a dia, para compartilhar experiências. E o que você falou, aqui a gente não vê as pessoas nas praças, você não vê os idosos circulando em eventos, muitos eventos, por exemplo, de artes, como teatro, cinema, outros eventos, você não vê, eles estão cada vez mais reclusos. Então, esses filhos, e hoje são muitos filhos únicos ou poucos filhos, eles vão ter um compromisso ainda maior de ir se preparando, inclusive, para o envelhecimento dos pais. Tem alguns pacientes na clínica que eles trazem essa dificuldade quando começa a perceber que o pai e a mãe estão mais lentificados, que eles deixaram de fazer várias atividades e que, inclusive, eles têm uma tentativa de negação mesmo, de se afastar. Eu não quero aceitar que os meus pais estejam envelhecendo, até porque isso me aproxima da finitude e eu não quero perdê-los. Então, eu nego, mas negar é uma estratégia de defesa que não nos ajuda. A gente precisa falar sobre o futuro, quais serão nossos passos, o que está disponível para a gente, quem serão as pessoas responsáveis por esse cuidado, como eu vou me preparar financeiramente para isso, porque se eu não estou perto, por exemplo, eu vou precisar ter uma equipe de cuidadores. Aquele que vai fazer o tempo da manhã, o tempo da noite, e tudo isso vai envolver um planejamento psicológico, emocional, financeiro, prático da vida. E a gente precisa falar enquanto a gente está bem, enquanto nós somos jovens, enquanto nossos pais ainda não chegaram nesse momento. E nem nós. Mas
o futuro chega. Daqui a pouco a gente está vivendo tudo isso. Passa, o tempo passa. Eu vejo meus amigos assim, tem um filho, estava com 5, depois está com 10, está com 30. Eu falei, meu Deus, o tempo passou, né? E vai passando. Aí vai passando e a gente tem que se planejar ao máximo. Psicologicamente e também financeiramente, juridicamente e tudo mais, né? Doutora, a gente falou dos conselhos também, né? O que são esses conselhos dos idosos? O que eles fazem? Como que a gente procura eles? Os conselhos de direitos, eles são criados, não é? Para que haja uma interlocução de diálogo entre a sociedade civil e o governo. E ele é formado pelo quê? Pela sociedade? Ele é formado de forma paritária, todos eles, tanto o Conselho Municipal, os Conselhos Municipais, os Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele funciona nessa parte de interlocução e ele é formado paritariamente. Por exemplo, o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ele é formado por 28 membros da sociedade civil e 28 membros do governo, que são os ministérios, enfim, toda essa parte do governo que compõe. Então, ele é paritário. As prefeituras têm também, geralmente, as não sei se todas as cidades, mas São Paulo, por exemplo, tem. São Paulo tem, que é o Grande Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Tá. Tem e em aí São Paulo. Ele vai fazer o quê? Formular política pública? Aceita denúncia também? Aceita denúncia, dele? Todos eles aceitam denúncia, todos os conselhos de direitos aceitam denúncias. Geralmente eles passam, né, por um fluxo que vai para o Ministério Público e é o Ministério Público que lá, encontrando amparo legal e as provas necessárias, acaba aí instaurando um inquérito civil, apurando essas denúncias que são trazidas e ali geralmente ele faz um termo de ajustamento de conduta, que a gente chama de TAC. Aí ele fala, olha, vocês precisam melhorar, por exemplo, foi denunciada uma ILPI, uma instituição de longa permanência, né, o antigo asilo, como a gente chama, né? Foi denunciado por violência, maus tratos, falta de condições de higiene, etc. Então, aí ele destaca um da Secretaria esqueci que Daqui a pouco a senhora lembra. Da Justiça, não? Não, da Justiça não. É que faz a inspeção para ver se... Não tem problema. Daqui a pouco a gente lembra e volta, a gente volta. E eles destacam um membro dessa secretaria, ele vai até lá e para avaliar quais são as condições daquele asilo, aquela situação toda, fazem um relatório e com isso o Ministério Público consegue identificar quais são os reais problemas daquela denúncia que ele recebeu. Eu acho que no futuro a gente podia ter todo o que cuida, não só de idosos, mas instituições, com câmeras, né? Vigilância sanitária, agora lembrou, não tem nenhum problema. A questão das câmeras eu acho importante, é claro, tira um pouco da privacidade, mas a câmera sempre para aquele que é o cuidador, o pai, a mãe, o filho, aliás, que está cuidando daquele idoso, né? Câmeras acho que é importante ter. Né? Hoje você pode acompanhar de casa, você vê no celular ali, não tem nada demais. Se a instituição está fazendo tudo certinho, está mantendo higiene, com cuidado, ter câmera eu acho importante. É um outro debate, né? Enfim. Bom, eu vou passar perguntinhas rápidas aqui para a doutora, para ela ir respondendo, tipo num ping-pong aqui. Quais são as sanções legais para quem comete violência financeira contra idoso? Ou outros tipos de violência em geral, doutora? Eles podem ser penalizados com penas de prisão e até de multa também. Essa que eu mencionei de reter o cartão de benefícios, proventos econômicos da pessoa idosa, realmente é punível, precisa comunicar. Aí a gente tem toda aquela dinâmica complicada que a doutora Sandra explicou, como denunciar, mas o idoso precisa fazer isso até para manter a própria sobrevivência. Muitas vezes a situação fica incontrolável. A gente já recebeu denúncia, por exemplo, de filhos que são dependentes químicos e por causa dessa doença, que a dependência química realmente é uma doença, ele acaba abusando daquela pessoa idosa, né, furtando ali, se apropriando indevidamente de créditos e proventos daquela pessoa, então precisa acabar respondendo por isso. Até por alcoolismo, são várias questões. Exatamente, e tudo isso é punível pelo Estatuto de Defesa da Pessoa Idosa. Parece que não, mas essa questão financeira, eu já vi matéria que tem cidades que vivem de aposentadorias de idosos, são cidades em que as pessoas envelheceram e, sei lá, 60%, 80% da economia é gerada por recursos dos idosos que têm aposentadoria, porque às vezes é pouco, mas às vezes é o que se tem e é seguro, está todo mês, então precisa estar muito atento. O que é violência silenciosa, né? Como que a lei pode prevenir? Aqui fala sobre negligência, abandono, abuso emocional.
Exato, é negligência, abandono. Inclusive o abandono, alguns anos atrás, eu acho que próximo dos anos da pandemia que nós tivemos, 2020, 2021, 2019, mais ou menos, a negligência foi o índice mais elevado de violência contra a pessoa idosa. Em primeiro lugar foi a negligência. Poxa vida. Então houve muito isso. Tem a questão da denúncia, doutora, para não passar também, a gente tem o Disque 100 e eu queria saber da questão da denúncia, deixa eu ver aqui, medidas legais para proteger idosos, né? Inclui regulamentação rigorosa, tal, deixa eu ver medidas aqui. protetivas. Isso. Eu queria saber sobre o Ministério Público. O Disque 100 é quem? É a Polícia Civil, Militar? Não, o Disque 100 é dos direitos humanos. Certo. Ele foi um canal de comunicação criado para que a sociedade pudesse denunciar as violências praticadas dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito mais aproximado da pessoa idosa. Aqueles alcances que a gente não tem dentro da casa das pessoas, né? Que a gente sabe que a violência acontece, mas não tem como alcançar. Inclusive, existe um aplicativo de direitos humanos do Disque 100, que a pessoa pode instalar no celular e fazer a denúncia a partir do aplicativo. Que aí é denúncia anônima. É denúncia anônima. Eles recebem, mas o lugar eles têm que saber qual é e passam justamente para o Ministério Público. Tem um fluxo de andamento essa denúncia, porque é óbvio, tem que passar pelo Ministério Público, porque ele exerce toda essa função social, né, de apurar aquela denúncia que foi recebida e denunciar se ele achar que deve. Sim. Porque fica ao arbítrio do promotor de justiça, ele não pode ser obrigado também, ele precisa chegar àquela conclusão através das apurações que foram ali realizadas, e aí ele instaura esse inquérito civil e a partir dali as situações vão caminhar. Eu sempre ressalto aqui, não sei a opinião da doutora, que as denúncias, elas são bem-vindas, são importantes, mas sempre tem que ser fundamentado. Você não pode fazer uma denúncia, eu acho porque eu ouvi alguma coisa, não. Procura saber direitinho, Exato, quanto mais para fundamentar, para você não denunciar e denunciando gente que você não acha que é mais ou menos. Mas se você tiver fundamento e realmente você tiver alguma prova, aí sim vale a pena denunciar. Exatamente. E dar seguimento, né? Deixa eu passar, antes de voltar para a Sandra rapidinho, capacitação de profissionais, acho que se a senhora quiser falar um pouquinho, desafios na aplicação da legislação dos idosos no Brasil. Porque a gente tem o estatuto, mas na prática muita gente não sabe. Eu vou citar só exemplos práticos, por exemplo. O idoso tem o direito, se ele está internado, de ter um acompanhante. Eu não sei, acho que até na UTI. Mas se você chegar na prática, você vai falar lá para o médico, falar, olha, você só pode ficar aqui das 2 às 2h30, ou das 2 às 3, depois você tem que ir embora. E aí você pode mostrar o estatuto e falar, olha, tudo bem, mas só que o estatuto me garante o direito de ficar aqui ao lado do meu idoso o tempo todo. Eu acho que é isso, né? Exato. Então muita coisa a gente não sabe. E assim também, poxa, não dá. Mas está na lei, a gente tem que saber minimamente que está na lei, eu tenho direito, né? Exatamente. A questão da capacitação é importante. Vou até complementar a questão que a doutora Sandra estava comentando. Nós temos a figura do médico geriatra também, que cuida da questão do envelhecimento, que é o médico que cuida das doenças do envelhecimento, e o gerontólogo, que cuida da questão social do envelhecimento. Então, são figuras profissionais muito importantes, assistente social também. A gente não pode esquecer que é o companheiro do psicólogo, né? Trabalham assim bem intimamente. Muito juntos. Exato. Então, isso é muito importante para que a gente possa definir. Aí você falou a questão da capacitação. Eu não pesquisei hoje, mas recentemente eu pesquisei, não existem no Brasil, de 32 milhões de pessoas idosas, 2.500 médicos geriatras. Nossa. Então, como que a gente vai falar de capacitação? Pode entrar no site do Conselho Federal de Medicina, pesquisa o número de médicos inscritos por especialidade, você vai ver. Os geriatras é um número absolutamente reduzido. Então, quer dizer, como que o médico trabalha com a questão do envelhecimento? Porque num país que está envelhecendo, você ter 2.500 geriatras cadastrados no Conselho Federal de Medicina como especialistas em doenças do envelhecimento, a gente pode acreditar que se um médico não está habituado com isso ou não quer se deparar com essa situação, como vai estar as outras pessoas que estão mais distantes dessa realidade? E às vezes a pessoa quer até antes dos... Né? Desculpa, até antes dos 60 ela quer ir ao geriatra, mas na medicina suplementar eles não tem plano de saúde que não deixa não, só depois dos 60. E às vezes a pessoa já quer começar a se tratar com um médico, porque ele é um médico generalista também, ele vai vendo, ele vê você como um todo, e a gente perdeu um pouco disso, né? E outra pergunta que você fez, que eu esqueci, a segunda, Sim. qual foi?
a segunda. A gente já volta nela, só porque a gente está no tempo reduzido, e eu queria só citar aqui rapidamente a legislação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que a gente, dentro desse tema dos idosos, nós temos a Comissão de Educação, que trata no que tange a educação para os idosos, temos a Comissão de Saúde e várias outras que tratam especificamente, e temos frentes parlamentares que você pode atuar também junto com o seu deputado no qual você votou. Mas deixa eu citar rapidamente, se você tem interesse, a Lei 12.548, ela é de 2007, e ela é uma lei interessante porque ela reuniu muita legislação, porque como é que chama, doutora? É um compêndio, não? Consolidação, né? Consolidação. O que é isso? Consolidar. Você pega várias leis de um tema e reúne, é isso, reúne, né? Exato. E aí os deputados aqui fizeram que é essa. E olha, aí ela vai tratando desde política do idoso, objetivo das metas, as ações todas que são necessárias, políticas dos programas, assistência ao idoso, programa de vacinação, programa de atendimento geriátrico, programa educacional direcionado à terceira idade, programa habitacional, Conselho Estadual do Idoso, Fundação de Amparo ao Idoso, fala do transporte, desde cinema, teatro, tem tudo aqui, cédula de identidade, proteção ao idoso, segurança, né? É muito ampla essa lei, Fundo Estadual do Idoso, então é muito interessante você estudar, porque isso se reúne muita legislação. Acho que já está na hora de fazer mais uma, né, doutor? Porque essa aqui é de 2007, né? Já passou bastante tempo, lei a gente né? tem bastante, né? Mas precisa atualizar, discutir tudo para ver se está... Exato, é necessário implementar, não só existir lei, porque se não existir lei, que como você está falando, é a questão que compete ao Poder Legislativo, né? Mas essa lei, ela precisa ter vida, ela precisa ter vontade, e isso a gente faz exatamente através das políticas públicas. Tem que ter destinação orçamentária, tem que ter um planejamento, e existe, de fato, porque existe a política nacional da pessoa idosa, existe a política estadual também, mas quantos destes itens são colocados em prática? Na realidade. Por isso que a gente faz esses programas aqui na Assembleia para debater, trazer especialistas, trazer gente da sociedade civil, para a gente não deixar morrer esses temas nunca. E é seu direito. Então a gente fez vários programas aqui com a Defensoria, falamos dos idosos. E reconhece, você manda a sua sugestão, a gente vai falando sim, vai debatendo, e para que isso sempre fique vivo, como a doutora colocou, mas a gente está chegando ao final, deixa eu passar para a Sandra. Ô Sandra, desculpa, a gente acabou aqui falando bastante, mas eu queria que nesse recado final você tratasse de duas coisas rápidas. Uma também do idoso, porque como que ele pode psicologicamente também ser às vezes flexível, porque a gente vai envelhecendo, a gente vê muito falar assim, não, minha avó ou é do jeito dela ou não é, né? Então o idoso também tem que ter essa flexibilidade. À medida que a gente vai envelhecendo, não esquecer da tecnologia, porque hoje tem grupo de WhatsApp, não participa. Pô, mas você pode participar no seu bairro, você não ficar isolado, de repente aconteceu, você caiu, você tem um grupo, né? E falar um pouquinho da tecnologia, assim, a gente hoje pode tratar com um psicólogo online, né? Falei bastante então, mas resume aí pra gente o recado final para os idosos e para quem cuida dos idosos. Tá. Bom, vamos pensar o seguinte, quando você falou das tecnologias, né, Jeremias? Ela é uma ferramenta muito boa, principalmente para o idoso, porque muitas vezes ele fica mais isolado, está em casa, com menos atividades, porque ele já não tem o recurso do trabalho, né, que traz muito movimento para a vida. Então, ele aprender a utilizar essas ferramentas, né, ele poder se comunicar, fazer uma chamada de vídeo com um colega, com um parente, com um neto, com pessoas afetivas, né, que fazem parte da vida dele. Mas, para eles utilizarem essas ferramentas também, a gente precisa ter alguém disponível, com paciência, para mostrar esse universo para ele. Porque ele não nasceu, né, nesse universo digital, como nós estamos mais acostumados, e alguns, assim, já nasceram, se inseriram aí na era digital. Então, a gente precisa ter paciência para ensiná-los e que eles possam ir incorporando isso no dia a dia. Quanto aos comportamentos do idoso, sim, eles são mais resistentes, eles são mais cristalizados nas crenças. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho que envolve muito comunicação. A gente se comunica muito mal. A gente precisa garantir que essa comunicação ela aconteça de forma clara, com menos ruídos. Então, também dá espaço para esse idoso falar, porque muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir,
porque parece que o nosso tempo de comunicação mudou. Nós estamos numa velocidade 2 vezes, o idoso às vezes está na 1 ou até menos. Então, a gente poder organizar essa comunicação para que ela não seja uma comunicação violenta, para que você garanta que ele entenda o porquê das coisas e para que ele possa também te responder o porquê. Então, uma comunicação mais compassiva ajuda. Aqueles que têm condição de mostrar os benefícios de uma psicoterapia, vale a pena, eles se beneficiam muito e a gente precisa cuidar muito dos cuidadores, porque a pessoa deixa a vida dela, às vezes deixa o trabalho. Tem uma questão que, assim, socialmente, nós mulheres, nós ficamos com esse papel do cuidador. No momento que a gente ainda é bem criança, alguém já coloca isso nas nossas mãos, que nós somos, por excelência, cuidadoras. Só que nós não somos. Essa é uma construção social. Um homem pode cuidar tão bem quanto uma mulher. Não tem diferença nesse cuidado. A gente só foi mais treinar, as mulheres foram mais treinadas para isso. Então, olhar para essa pessoa que está nessa posição de cuidadora e ver assim, nessa rede de apoio, quem pode ser um apoio para ela? Quando que ela pode sair dessa figura de cuidado para cuidar um pouco de si? A gente precisa oferecer esse respiro, porque o cuidador adoecido, ele produz violência também. Se eu não estou em condição de cuidar, o meu cuidado vai ficar aquém. Então, nós temos que cuidar de todas essas pessoas, todos esses atores envolvidos aí na questão do cuidado com a pessoa idosa. Muito bem, terminou com chave de ouro. E acho que quem cuida também sempre sente uma coisa boa, né? Quando você acabou de cuidar, seja de um parente, de um ou não, de um idoso, né? É muito legal. Todo mundo que a gente entrevista aqui que faz serviço voluntário fala, poxa vida, depois que eu comecei, a vida mudou, né? Ah, não tinha tempo, mas eu arrumei tempo e fui fazer, né? E acho que é muito legal. Bom, agradecer bastante a Sandra, a Evangelista. Sandra, se eu colocar no Google Sandra Evangelista Psicóloga, eu te acho? Ou tem algum arroba de alguma rede social? Acha, mas no Instagram tá PSI, Sandra Evangelista, no Facebook também, da mesma forma, e se colocar no Google também me acha. Com Sandra Evangelista você acha. PSI Sandra Evangelista. Tá ótimo, então é fácil procurar. Isso. Dá serviço para ela lá, viu, gente? Bastante. E, doutora, a senhora tem alguma rede social, alguma coisa, se colocar lá no Google, te acha também, o Facebook, né? O Instagram, LinkedIn. E no Google também, se colocar Adriana Zorubi, vai aparecer todos os dados, inclusive de Instagram e tudo Zorubi, mais. é Z-O-R-U-B. Então, Adriana Zorubi é advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Posso aproveitar e deixar um abraço para o presidente da OAB, agradecer pela oportunidade de estar aqui presente, Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, um abraço, obrigado pela... Ele é o presidente da OAB de Pinheiros. De Pinheiros. Paulo Sérgio Ferraz São de Camargo. Paulo é a doutora Patrícia ainda. Vanzolini, que já esteve aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre, tá bom? Vamos fazer esse debate recorrente, porque se tem uma coisa certa, que a gente vai envelhecer e a gente quer com saúde, com bastante os nossos direitos preservados, com alegria, né, gente? E dá para fazer sim. Com certeza, estaremos aqui sempre para trazer esse tema para vocês. Muito obrigado pela audiência, até a próxima edição.